E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Ape Games e vamos aqui agora para um Broken Review do jogo Aphelion, lançado em 28 de abril de 2026, desenvolvido e distribuído pela Dontnod. Ele foi lançado para PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC via Steam. E uma coisa que marcou bastante o jogo para mim é porque ele já foi lançado logo Day One no Xbox Game Pass para quem é assinante Ultimate. Então é bastante legal essa vantagem desses títulos de terceiros chegarem, porque você já vai ter acesso a ele, incluso ali no catálogo de jogos, e é muito bom para você conhecer novos títulos, né? E o título, ele se caracteriza ali como um Double A, bastante competente, e vamos falar um pouquinho mais dele, da sua parte técnica, mas antes eu queria passar pela sua narrativa, porque aqui a gente vai ter uma narrativa que começa única e se separa para compor a história. Aqui, basicamente, a gente vai acompanhar dois personagens, a Ariane e o Thomas. Ambos são astronautas e estão ali orbitando o planeta Aphelion, porque eles acreditam que ali é um local que vai possibilitar a vida humana, como se na Terra já tá bem zoado as coisas, encontramos um outro planeta, vamos estudar aqui para ver que bicho dá. Bacana. Porém, um certo dia acontece um acidente e a nave deles acaba sendo puxada para dentro do planeta. E quando isso acontece, os dois se separam e ali eles vão ter objetivos diferentes para cumprir, porque a gente vai ter uma gameplay com cada um, né? Basicamente, o Thomas, ele vai ter uma pegada muito mais sobrevivência e a Ariane uma pegada muito mais de exploração dentro daquele rolê, com esses objetivos inicialmente separados, mas com o objetivo final de concluir a pesquisa e achar a fonte de energia daquele planeta. Então, a partir disso, a narrativa se desenvolve, você vai buscando mais do histórico do planeta, se já tinha outros humanos ou não explorando ali, se vocês foram realmente o primeiro, quais os problemas que estão acontecendo ali, porque no trailer mesmo a gente já vê que a Ariana ela acaba sendo perseguida por uma criatura. Então, aqui a gente vai saber a história dessa criatura, como aconteceu, e ali você vendo a parte da Ariana explorando, escalando, você vai ter uma visão mais ampla do planeta, enquanto que com o Thomas, como ele cai e se machuca, você vai ter uma visão narrativa mais próxima dos acontecimentos que desenvolveram. Então, nos 11 capítulos que a história se desenrola, você alterna entre os personagens e você vai compreendendo a história como um todo, compondo ela, o que é uma abordagem bastante interessante. Já adiantando que, sim, eu gostei da história, eu achei ela curiosa, porque os dois personagens têm tons diferentes, né, pela forma com que eles abordam cada coisa. A Ariana, ela caiu um pouco mais longe, então ela acaba ficando um pouco mais esperançosa de achar seu companheiro e também de, nossa, estou numa aventura, vamos cumprir o objetivo, enquanto que o Thomas, ele já vê por um outro aspecto que vai trazer como que uma realidade um pouco mais, que nem eu falei, um pouco mais próxima e um pouco mais triste do que está acontecendo ali. Então, quando você conecta as histórias e começa a entender tudo, é bastante interessante. Então, assim, a parte narrativa dele, para mim, foi um dos pontos que eu gostei bastante. É uma narrativa muito bem elaborada, simples, mas bem construída, tá? Agora, vamos falar da parte visual antes de ir pra gameplay. A parte visual, a gente tá falando de um jogo que eu caracterizaria como um Double A. Então, achei ok o visual dele. Não vou falar que é a coisa mais linda, mas também não é feio. Não tive problema de bugs durante a gameplay. Muitas vezes em muitos jogos, até mesmo AAA, quando você tem que pular e ficar agarrando em beiras ali dos objetos, é comum a gente ter alguns probleminhas de contato, que o personagem escapa e etc. E aqui, sinceramente, não encontrei nada assim que eu pudesse reclamar em relação a esse tópico. Então o visual, a parte sonora é bastante importante no jogo e isso tá bem feito e muito bem trabalhado. Agora, vamos falar da parte que eu acho que eu teria mais críticas, que é a gameplay em si do jogo, porque ele tem esse foco narrativo, mas também ele tem esses aspectos, essa mecânica que divide os dois personagens, né? Então, que nem eu falei, com a Ariana a gente vai ter uma investigação de ambiente, com escalada,
com alguns puzzles ali que você vai fazendo, enquanto que com o Thomas você vai, por exemplo, putz, encontrei uma base abandonada, vamos explorar essa base, entender o que está acontecendo. O Thomas ele acaba guiando essa narrativa mais próxima, mas sem tantas mecânicas, enquanto que a Ariano ela tem muito mais mecânicas, porém são mecânicas que são te apresentadas no começo do jogo e mantidas de forma linear até o final. O que eu quero dizer com isso? É que é uma gameplay que ela é boa, só que ela carece de um pouco mais, sabe? Você não tem aquela coisa de progredir com a gameplay, de em determinado ponto aprender uma coisa nova, ganhar um item novo para explorar de uma outra maneira certo trecho. Você passou ali da metade do jogo, você vai entender que, ok, eu vi isso, é aquilo, vou pular, vou agarrar, segue essa linha, gira isso, gira aquilo. Pronto, acabou. Então assim, antes da metade do jogo, você já foi apresentada a toda a gameplay e aqui esse loop vai se repetindo. E consequentemente, desafios do ambiente também irão se repetindo. Então, o que poderia ser mais desafiador, por exemplo, como a fase final do jogo, que você tem que desligar alguns equipamentos, tudo, é basicamente mais do mesmo que você faz. Então, assim, isso me incomodou um pouco até certo ponto, porque é um jogo que ele tem potencial para explorar muitas mecânicas, mas ele simplesmente não explora, ele fica muito contido, sabe? Eu acho que faltou trazer alguma coisa a mais aqui para pro elemento da gameplay especificamente. Dito isso, é um jogo que eu recomendo, mesmo com ressalvas? Sim, é um jogo que eu acho que você vai se divertir. O jogo ele não é longo, creio que aí em torno de 7 a 8 horas, talvez você consiga, ou até antes, finalizar o jogo, tentando conquista e etc. E você vai gostar, os personagens são bem trabalhados, a narrativa é legal, a gameplay ela funciona, mas tem esse aspecto que eu falei, de ser tudo muito apresentado no começo e não ter uma elaboração com o desenvolvimento do jogo como um todo, tá? Bom, gente, é isso aí, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse Broken Review, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação e vocês não perdem nenhum vídeo que for sendo publicado por aqui. Nos comentários, fala aí o que vocês acharam de Aphelion, se vocês jogaram, qual plataforma vocês jogaram, lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.